Eu não sei se o karma cria o ego ou o ego cria o karma. Esta frase está relatada no livro Conversas com Jung. Como Freud via a crença do karma, por exemplo, ele via como uma ilusão. As ilusões não precisam ser necessariamente falsas, ou seja, irrealizáveis ou em contradição com a realidade. Há crenças menos prováveis ainda que a do karma, por exemplo. Algumas crenças religiosas são tão improváveis, tão incompatíveis com tudo que laboriosamente descobrimos sobre a realidade do mundo, que podemos compará-las, se considerarmos de forma apropriada as diferenças psicológicas, a delírios. Do valor de realidade da maioria delas não podemos ajuizar, assim como não podem ser provadas, também não podem ser refutadas. A obra O Futuro de uma Ilusão é uma das maiores críticas à religião de todos os tempos. Preparamos alguns trechos e apresentaremos. Você sabe também que se diz que em geral as mulheres padecem de uma debilidade mental fisiológica, isto é, de uma inteligência inferior à dos homens. O fato em si é discutível, e sua interpretação, duvidosa. Contudo, um argumento em favor de essa atrofia intelectual ser de natureza secundária é o de que as mulheres vivem penando sob o rigor de uma proibição precoce que as impede de voltarem seus pensamentos para o que mais lhes interessaria. Foi precisamente por causa dos perigos com que a natureza nos ameaça que nos reunimos e criamos a civilização. Natural ao homem personificar tudo o que deseja compreender, a fim de, posteriormente, controlá-lo, a dominação psíquica como preparação para a dominação física, mas forneço, além disso, um motivo e uma gênese para essa peculiaridade do pensar humano. As ideias religiosas nos dizem algo que não descobrimos por nós mesmos e que reivindicam nossa crença, visto nos fornecerem informações sobre o que é mais importante e interessante para nós na vida, elas são particular e altamente prezadas. Quem quer que nada conheça a respeito delas é visto como muito ignorante, e todos que as tenham acrescentado a seu conhecimento podem considerar-se muito mais ricos. Esses próprios preceitos foram creditados com uma origem divina, foram elevados além da sociedade humana e estendidos à natureza e ao universo. Temos que acreditar porque nossos antepassados acreditaram. Mas acreditavam em coisas que hoje não nos é possível aceitar, e ocorre-nos a possibilidade de que as doutrinas da religião possam pertencer também a essa classe. As provas que nos legaram estão registradas em escritos que eles próprios trazem todos os sinais de infidedignidade. Estão cheios de contradições, revisões e falsificações e, mesmo onde falam de confirmações concretas, elas próprias acham-se inconfirmadas. Interessante que há uma negação da parte de religiosos de que há contradição na Bíblia. Mecanismo de defesa do ego. Essa própria apresentação faz parte do sistema religioso e ignora inteiramente o desenvolvimento histórico conhecido dessas ideias e suas diferenças em épocas e civilizações. Muitos deles, ancestrais, provavelmente nutriram as mesmas dúvidas que nós, mas a pressão a eles imposta foi forte demais para que se atrevessem a expressá-las. E, visto que incontáveis pessoas foram atormentadas por dúvidas semelhantes e se esforçaram por reprimi-las, por acharem que era seu dever acreditar, muitos intelectos brilhantes sucumbiram a esse conflito. Podemos, portanto, chamar uma crença de ilusão quando uma realização de desejo constitui fator proeminente em sua motivação e, assim procedendo, desprezamos suas relações com a realidade, tal como a própria ilusão não dá valor à verificação. Um exemplo que Freud utiliza é o desejo de ser imortal, o qual também foi projetado na divindade. A própria morte não é uma extinção, na conceituação religiosa, não constitui um retorno ao inanimado inorgânico, mas o começo de um novo tipo de existência que se acha no caminho da evolução para algo mais elevado. E, olhando na outra direção,
Essa visão anuncia que as mesmas leis morais que nossas civilizações estabeleceram, governam também o universo inteiro, com a única diferença de serem mantidas por uma Corte Suprema de Justiça incomparavelmente mais poderosa e harmoniosa. A vida neste mundo serve a um propósito mais elevado, e indubitavelmente, não é fácil adivinhar qual ele seja, mas de certo significa um aperfeiçoamento da natureza do homem. Freud expõe a conceituação religiosa. A aplicação do método psicanalítico torna possível encontrar um novo argumento contra as verdades da religião, mas os defensores desta, com o mesmo direito, poderão fazer uso da psicanálise para dar valor integral à significação emocional das doutrinas religiosas. Com referência à distribuição dos destinos, persistia a desagradável suspeita de que a perplexidade e o desamparo da raça humana não podiam ser remediados. Era aqui que os deuses se mostravam aptos a falhar. Se eles próprios haviam criado o destino, então seus desígnios deviam ser considerados inescrutáveis. Alvoreceu a noção, no povo mais bem dotado da antiguidade, de que Muoira o destino alçava-se acima dos deuses e que mesmo estes tinham os seus próprios destinos. E quanto mais autônoma a natureza se tornava e quanto mais os deuses se retiravam dela, com mais seriedade todas as expectativas se dirigiram para a terceira função deles, ou seja, mais a moralidade tornou-se o seu verdadeiro domínio. Ficou sendo então tarefa de deuses nivelar os defeitos e os males da civilização, assistir os sofrimentos que os homens infligem uns aos outros em sua vida em conjunto e vigiar o cumprimento dos preceitos da civilização, a que os homens obedecem de modo tão imperfeito. Não é verdade que os dois principais pontos do programa de educação infantil atualmente consistem no retardamento do desenvolvimento sexual e na influência religiosa prematura? Dessa maneira, à época em que o intelecto da criança desperta, as doutrinas da religião já se tornaram inexpugnáveis. Assumimos a responsabilidade de adivinhar as intenções de Deus e descobrimos que Ele não gosta que os homens se exterminem uns aos outros. Comportando-nos dessa maneira, revestimos a proibição cultural de uma solenidade muito especial, mas, ao mesmo tempo, nos arriscamos a tornar sua observância dependente da crença em Deus. Se voltarmos nossa atenção para a origem psíquica das ideias religiosas, não constituem resultados finais de pensamento, são ilusões, realizações de homens mais antigos, fortes e prementes desejos da humanidade. O segredo da sua força reside na força desses desejos. Como já sabemos, a impressão terrificante de desamparo na infância despertou a necessidade de proteção através do amor, a qual foi proporcionada pelo pai. O reconhecimento de que esse desamparo perdura através da vida tornou necessário aferrar-se à existência de um pai, dessa vez, porém, um pai mais poderoso. Já que se fizera tanto pelo próprio pai, desejava-se obter uma recompensa, ou, pelo menos, ser o seu filho bem-amado, o seu povo escolhido. Muito mais tarde, a piedosa América reivindicou ser o próprio país de Deus. Assim o governo benevolente de uma providência divina mitiga nosso temor dos perigos da vida, o estabelecimento de uma ordem moral mundial assegura a realização das exigências de justiça, que com tanta frequência permaneceram irrealizadas na civilização humana, e o prolongamento da existência terrena numa vida futura fornece a estrutura local e temporal em que essas realizações de desejo se efetuarão. As respostas aos enigmas que tentam a curiosidade do homem, tais como a maneira pela qual o universo começou, ou a relação entre corpo e mente, são desenvolvidas em conformidade com as suposições subjacentes a esse sistema. Constitui alívio enorme para a psique individual se os conflitos de sua infância, que surgem do complexo paterno, conflitos que nunca superou inteiramente, são dela retirados e levados a uma solução universalmente aceita.
O credo do pai da Igreja sustenta que as doutrinas religiosas estão fora da jurisdição da razão, acima dela. Sua verdade deve ser sentida interiormente, e não precisam ser compreendidas. Quando outrora um homem se permitia aceitar sem crítica todos os absurdos que as doutrinas religiosas punham à sua frente, e até mesmo desprezar as contradições existentes entre elas, não precisamos ficar muito surpresos com a debilidade do intelecto de um homem assim. Não dispomos, porém, de outros meios de controlar nossa natureza pulsional, exceto nossa inteligência. Como podemos esperar que pessoas que estão sob o domínio de proibições de pensamento atinjam o ideal psicológico, o primado da inteligência? Mas moderarei meu zelo e admitirei a possibilidade de que também eu esteja perseguindo uma ilusão. Talvez o efeito da proibição religiosa do pensamento não seja tão negativo quanto suponho. Talvez acontecesse que a natureza humana permanecesse a mesma, ainda que não se abusasse da educação para submeter as pessoas à religião. Não sei. Mas a ciência, através de seus numerosos e importantes sucessos, já nos deu provas de não ser uma ilusão. O trabalho científico constitui a única estrada que nos pode levar a um conhecimento da realidade externa a nós mesmos. Filósofos dão o nome de Deus a alguma vaga abstração que criaram para si mesmos, e, desse modo, podem posar perante todos como deístas, e inclusive gabar-se de terem identificado um conceito mais elevado de Deus, não obstante significar seu Deus agora nada mais que uma sombra sem substância, sem nada da vigorosa personalidade das doutrinas religiosas. Até os deístas receberam críticas na obra do pai Freud. Freud traz o argumento de pessoas contra a crítica à religião. Mesmo que soubéssemos, e pudéssemos provar, que a religião não se acha na posse da verdade, deveríamos ocultar esse fato e nos comportarmos da maneira prescrita pela filosofia do como se, e isso no interesse da preservação de todos nós. E, à parte o perigo do empreendimento, seria uma crueldade sem propósito. Não poucas pessoas encontram sua única consolação nas doutrinas religiosas, e só conseguem suportar a vida com o auxílio delas. Você as despojaria de seu apoio, sem ter nada melhor a lhes oferecer em troca. Depois Freud diz: a civilização corre um risco muito maior se mantivermos nossa atual atitude para com a religião que se abandonarmos.